Olá, pessoal! Eu me chamo Vânia, sou professora e psicopedagoga da Escola Evolução. E hoje venho falar para vocês um pouco sobre o TDAH. Esse é um assunto muito importante para o conhecimento de pais e professores, visto que o TDAH afeta 6% das crianças e traz grandes prejuízos para elas no que diz respeito à aprendizagem, quando esta apresenta o TDAH do tipo desatento. Por isso, é tão importante conhecer os sintomas para saber identificar e assim procurar uma ajuda o mais rápido possível e a criança não venha a ter tantos prejuízos. Mas o que significa TDAH? Bom, o TDAH significa transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. É um transtorno neurobiológico, quer dizer que afeta o cérebro, é um transtorno genético, hereditário. Hereditário significa que o transtorno identificado na criança pode ter vindo do pai ou da mãe, de um primo ou de uma tia. Quais são as causas do TDAH? Bom, uma das causas é o nascimento da criança com baixo peso, bebês prematuros, ou a mãe que fuma ou fumou durante a gravidez. O uso de drogas, inclusive o álcool, também pode influenciar no aparecimento do transtorno em crianças. Portanto, todo cuidado é pouco no período de gestação. E o acompanhamento médico é fundamental. Estudos científicos mostram que portadores de TDAH têm alterações na região frontal e suas conexões com o restante do cérebro. A região frontal é uma das mais desenvolvidas no ser humano em comparação com outras espécies de animais. E ela é responsável pela inibição do comportamento inadequado. Então, ela controla ou inibe os comportamentos inadequados. Por isso, que crianças que têm essa região do cérebro afetada têm dificuldade de prestar atenção, dificuldade na memória, dificuldade no autocontrole, na organização e no planejamento. O que parece estar alterado nessa região cerebral é o funcionamento de um sistema de substâncias químicas chamadas neurotransmissores, principalmente dopamina e noradrenalina, que passam informações entre as células nervosas, os neurônios. Os sintomas do TDAH aparecem na infância e frequentemente acompanham o indivíduo por toda a sua vida. Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Então, os principais sintomas do TDAH são desatenção frequente em situações do cotidiano, dificuldade para seguir instruções ou finalizar o que devia, como, por exemplo, finalizar alguma tarefa. Não se familiarizar com atividades que peçam raciocínio ou atenção, atividades que necessitam muito esforço mental. Fica sempre distraídos por estímulos externos, não prestam atenção ao que se passa dentro do contexto ao qual está inserido. Perde objetos com muita facilidade, objetos que fazem parte do seu dia a dia, de alguma função rotineira. Bate pé e mão, mesmo quando está parado, mesmo quando precisa ficar parado. Levanta-se constantemente da cadeira, ou seja, apresenta uma inquietação total. Não tem paciência para esperar o outro terminar a atividade. Muitas vezes, o comportamento de uma criança pode evidenciar ou não a existência de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. É preciso estar atento, conhecer os sintomas, para assim pais e educadores possam observar esses sinais que são necessários para encaminhar essas crianças para uma ajuda profissional o mais rápido possível, como neuropediatra, psicólogo, psiquiatra infantil. O tratamento
ocorre na infância e adolescência para o TDAH. E é um tratamento multidisciplinar, ou seja, demanda o suporte de profissionais de várias áreas, como psiquiatras, psicólogos, pedagogos e fonoaudiólogos. É essencial entender as necessidades de cada um para um tratamento adequado e eficaz. Então, aqui eu deixo algumas dicas para os pais e responsáveis para lidar com crianças com TDAH. Primeira dica: imposição de limites. Devido à grande inquietude de crianças hiperativas, há uma tendência de que elas sejam intolerantes às regras. Portanto, cabe aos pais impor limites desde cedo e, a partir de recompensas e punições, demonstrar a importância do respeito às regras. Dica 2. Incentivo à organização, como já citado. Um dos grandes problemas de crianças com TDAH é a manutenção de disciplina, principalmente nas atividades escolares. Assim, é essencial que haja um estímulo à organização de todas as tarefas. É possível obter grandes ganhos a partir da utilização de cronogramas e agendas. Tudo que estimule a manutenção de uma rotina produtiva na vida da criança. Terceira dica: paciência e compreensão. Embora muitas vezes seja fácil perder a cabeça diante de atitudes de uma criança hiperativa, a repreensão nem sempre é o melhor caminho. É necessário compreender e tentar lidar da maneira mais bem-humorada possível, pois nem sempre a criança tem consciência de que está fazendo algo errado. Quarta dica: evite comparações. É comum que muitos pais utilizem comparações a fim de despertar mudanças de comportamento nos filhos. Entretanto, no caso de crianças hiperativas, essa comparação pode não ser nada saudável, uma vez que algumas atividades que apresentam maior grau de dificuldade para indivíduos com TDAH do que para os que não possuem um transtorno. Quinta dica: estimule a prática de atividades físicas. A prática de exercícios físicos é muito benéfica para as crianças hiperativas, além do gasto de energia de atividades intensas contribuir para amenizar os sintomas como a inquietude, e algumas dessas atividades podem estimular bastante o desenvolvimento da disciplina, como no caso das artes marciais, por exemplo. Para o professor, as dicas são: coloque limites claros e dê instruções focadas, como por exemplo: comece agora a lição de matemática, ao invés de preste atenção. Dê responsabilidades por meio de tarefas simples, o que fará com que elas se sintam necessárias e valorizadas. Procure colocar a criança ou adolescente na frente ou perto de você, professor, para evitar distrações. Não esqueça da dificuldade de manter a atenção por muito tempo. 12 tarefas de 5 minutos cada geram resultados melhores do que 2 tarefas de meia hora, por exemplo. Sempre promover a comunicação entre pais, professores e outros profissionais que cuidam da criança. Então, é isso, pessoal. Um forte abraço.